Peãozada, pauta quente na obra, a gente vai trazer uma notícia para vocês hoje aqui, uma notícia triste, né? Apesar de todo o embate que a gente teve com o jornalista Irlan Bastos, né? Para quem acompanha o canal aqui sabe que ele deu um strike no News Adivinho por ele ter aparecido coisa de 5, 10 segundos no nosso vídeo, ele aplicou um strike, tem todo o vídeo aí já contando essa história. A gente recorreu, o YouTube voltou o nosso vídeo e ele processou a gente, tá? Ele processou a gente por direito de imagem, então tava rolando inclusive um processo entre eu, no caso, Marcelo, contra o Irlan, por conta de direito de imagem, né? Enfim, apesar desse embate, como eu já disse, que eu tinha com o Irlan, eu jamais desejaria um mal para ele, jamais desejaria a morte dele, como foi o que a gente ficou sabendo no dia de hoje, tá? O Irlan Bastos, ele morreu, já foi confirmado ali pelos pelos familiares, né, pelas pessoas próximas dele, os maiores portais de notícias já confirmaram isso, e parece que ele já estava com uma situação meio complicada, meio difícil, de câncer no intestino, não conseguia fazer alguns exames básicos, né, então não sei como é que estava a situação financeira dele também. Antes de mais nada, vocês não estão vendo o meu rosto hoje aqui, talvez vocês estejam vendo o Murilo pela primeira vez, né, Murilo? Eu acho que você vai estar aparecendo aí, ao invés de eu estar aparecendo, né? Peãozada, pauta quente na obra, agora eu que tô falando aqui. Deve estar aparecendo a minha imagem, né? Acho que a gente tá adaptando aqui, né, Marcelo? Meio improvisado por enquanto. Mas pra não ficar sem ninguém aparecendo no vídeo, tá aparecendo o quê? A imagem de webcam, então um pouco mais ruinzinha, não é a câmera do Marcelo, mas dá pra seguir, eu acho, Marcelo. Eu não tô aparecendo, talvez nos próximos vídeos eu não apareça, ou apareça, enfim. Porque quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo, eu fiz recentemente, foi ontem, um transplante de barba. Às vezes você deve estar se perguntando, pô, mas como assim, Marcelo? Não é transplante de cabelo que a galera faz, né? Coloca cabelo. E também, né? Só que eu fiz transplante de barba, né? Eu coloquei mais barba ainda. Então, daqui a um tempo eu vou ficar mais barbudo ainda, tá? Então a galera, pô, mas Marcelo, sua barba já era grande e tal. Ela era grande, mas ela tinha umas falhas que eu queria corrigir. Então o meu rosto hoje tá bem inchado, tá bem. Eu tô sem barba, tá? O negócio tá estranho, nem eu tô me reconhecendo direito no espelho. Mas eu vou trazer um vídeo lá no Não Adivinho contando como é que foi todo esse processo do transplante. Eu acho que é um vídeo vai ser curioso pra vocês. Mas como foi uma pauta aqui de última hora, Murilo, a gente já tinha alguns vídeos gravados, mas eu achei interessante a gente comentar esse tema porque por conta disso, né? A gente teve esse embate aí, inclusive judicial com o Irlan, sobre processo aí de direito de imagem e tal. E eu tenho minhas críticas a ele, né? Gravei um vídeo no Onde Vim falando ali tudo que eu achava em relação a ele por ter movido, né, dado strike no canal e tudo, né? A gente sabe como é muito ruim, né? Você tomar um strike no canal e tanto que o YouTube acabou voltando, mas não é o foco hoje, tá, peãozada? Então assim, hoje a gente vem trazer uma notícia triste, né? Como eu falei, apesar desse embate, eu não jamais desejaria o mal do Irlan, tá? Então tá aqui. Irlan, jornalista, 32 anos, morreu, tá? A família confirma a morte em Teresina após diagnóstico de tuberculose peritoneal, doença rara que levou o jornalista à internação no hospital Natan Portela. Em dezembro de 2025, Irlan passou mal ao vivo durante um programa que apresentava em uma emissora no Amapá. Ele foi levado ao hospital de emergência após sentir dores fortes no peito e no abdômen, além de fraqueza, suor frio. O corpo é velado ao longo do sábado, tá aqui a fotinho do Irlan aqui. Temos aqui a nota de falecimento, aqui é da TV Amapá, isso? Essa daí, Marcelo, é a TV onde ele começou a trabalhar recentemente, né? Acabou de ser contratado, apresentou poucos programas, alguns ele apresentou, passou mal até, eu tava vendo algumas notícias, da qual ele saiu do programa, já foi pro hospital, aí depois disso ele ficou internado, ficou um tempo afastado, voltou, vai ter ele falando, Marcelo, sobre por que ele tinha ficado afastado, ele explica um pouco, tem um videozinho aqui que a gente vai ver já já, e depois ele voltou pra ser internado de novo, né? Já tinham dito pra ele, né, depois dele, tem notícia inclusive de que mês passado ele tinha sido internado, tudo, e aí falaram pra ele se afastar, né, do jornalismo, cuidar da saúde, e parece que ele não quis, né, ele quis continuar trabalhando. Tá aqui essa nota, então, de falecimento, né, com imenso pesar, nos despedimos de Irlan Bastos, apresentador Bora Amapá, chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, enfim, temos outra nota aqui do Portal em Off, esse Portal em Off aqui era, eu não sei se era do Irlan, e mais, mas parece que ele tinha alguns sócios, né, pelo que eu vi. No canal sim, mas o portal é dele, Marcelo. E o Portal em Off postou aqui também, né? O velório do jornalista Irlan Bastos vai ser a partir das 13, então certo já aconteceu. Sepultamento realizado dia 18. Familiares e amigos próximos estarão reunidos para prestar homenagens. O enterro é amanhã, né, Marcelo? Então o velório tá acontecendo ainda, né? Aqui outra nota aqui do Em Off, né? Hoje o jornalismo se despede de um gigante, Irlan partiu, mas deixa um legado. E a gente tem um vídeo aqui, ó, Murilo, dele falando já sobre... meio que falando já sobre o mau atendimento ali de uma UPA que ele foi depois que ele tinha já dado sinais de que ele não estava bem. Volta, estava internado, queria explicar isso pra você. Quando eu cheguei aqui a Macapá, eu cheguei com um inchaço, tava com um inchaço na barriga.
e eu estava suando muito. E eu estava com asma. Eu procurei uma UPA daqui, fui atendido a primeira vez, me passaram um medicamento para gases, me mandaram para casa. Aí depois, não melhorei, passou 2 dias, eu voltei para essa UPA novamente. E aí me passaram outro medicamento e também me mandaram para casa. Não fizeram exames e tal. Na terceira vez, eu falei, doutor, por favor, peça um exame de sangue para saber o que estava acontecendo comigo, porque não estava normal. E você que conhece seu corpo, você sabe quando você sabe seus limites, você conhece seu corpo. E aí, o doutor passou o exame. E aí, na hora que foi para retornar para o médico, já era uma outra doutora. Não era o mesmo médico que me atendeu a primeira vez. A médica olha e fala bem assim, olha, teve uma pequena alteração no seu sangue e no seu fígado. Mas nada demais. Você pode voltar para casa, eu vou te prescrever um Buscopan. No dia seguinte, eu voltei a passar mal novamente. Pela 4ª vez eu volto para a UPA. Quando eu volto a 4ª vez para a UPA, com o exame do dia anterior, o médico já olha e fala bem assim, você tem que ir para o HE agora, porque você está com uma infecção, está aqui alterado, ele circulou. E também você deu uma alteração no seu fígado, que estava o dobro do valor normal. Naquela hora eu fiquei em estado de choque, porque no dia anterior eu tinha passado por uma médica que viu aqueles mesmíssimos exames e me passou o Buscopan e me mandou para casa. Fui para HE na mesma hora e assim que eu bati lá, me internaram. Aqui você vê, por exemplo, né, que falta que faz também um mínimo de entendimento de leitura de exame, né? Porque ele já estava com o resultado do exame, era só ele ter visto ali os valores de referência totalmente alterados, né? Então ele falou do fígado, por exemplo, com certeza TGO e TGP estava nas alturas, certo? E aí ele já tinha visto, porque ele retornou lá depois, porque ele falou que foi para casa dele com os mesmos exames que a médica já tinha. E isso que é um absurdo também, porque a médica viu esse exame e viu que estava alterado, e nem a médica parece que foi capaz de entender que estava alterado. Ele voltou para casa, ele também não viu que estava alterado, aí voltou no outro dia porque passou mal de novo, aí que o médico viu que estava alterado aquilo ali. E me espanta também, Marcelo, ele não ter um plano de saúde, né? A gente vê ali que ele tava dependendo do SUS. Foi no posto, teve que ir 4 vezes no posto, cara. 4 vezes pra conseguir ser internado. Eu não sei a região que ele morava lá, mas aqui na nossa cidade, por exemplo, né? Aqui é interior de São Paulo também, mas a gente paga um plano de saúde. Não vou falar que é barato um plano de saúde, eu pago hoje muito mais por conta da família, por conta do meu filho, né? Meu filho acaba usando muito mais que eu até, mas eu fico pensando o quanto deve ser caro, sei lá, talvez onde ele estava, ou quanto deve custar, né? Ou se ele não tinha condições de pagar, porque a gente pensa numa pessoa que está trabalhando na TV, né? A gente pensa que pelo menos uma vida um pouco mais tranquila financeiramente a pessoa tem, né? Então eu não sei, Murilo, será que essa UPA que ele foi era através do plano ou não? Era SUS? No caso, assim, né, em questão de financeiramente, né, digamos que ele não teria condições de pagar um plano de saúde, mas acredito eu que a própria empresa forneceria, né? Bem que deve ser PJ, eu não sei como é que funciona isso. Não sei também, né? Mas me espanta um pouco ver a situação que ele tava, Murilo, a ponto de falecer, né? E o cara tava ali, não tinha um exame. Saiu uma notícia no BAT também de que, eu acho que o BAT trocava uma ideia com ele de vez em quando, e parece que os caras não tinham pedido nenhum exame básico pra ele, de colonoscopia, algo do tipo assim. Então, ele já vinha reclamando e não ter feito esses exames é estranho, né? Mas mostra um pouco também de como que é a saúde aqui no país, né? Imediatamente. E desde então passei 4 dias, saí ontem na hora do almoço. Esse daí, Marcelo, que o Bate postou, foi o último programa dele. Então ele voltou, trabalhou um dia só e já foi internado de novo. Mas eu tinha visto uma notícia que tinha até mandado pra você, Murilo, de 1 mês atrás, né? 1 mês atrás ele já tinha sido internado. Que é 4 semanas atrás, ó. O apresentador Irlan é internado às pressas em Macapá após passar mal ao vivo. Foi nesse caso aqui então que ele passou mal ao vivo, né? E foi lá. E aí aqui já tá dizendo também, Murilo, que ele tava com dor abdominal e tal. Que foi, eu acho que depois desse relato, né? Eu acho que depois que ele saiu da internação que ele trouxe esse relato de certo aqui.
que o Bate soltou. Como eu disse, eu não acho que não tenho mais nada para falar, né? Para quem, sei lá, em relação a processo, né, o processo que ele estava movendo contra a gente, ele, ao que parece, que eu fiquei sabendo, a advogada dele tem que entrar com algum tipo de aviso pro juiz de que o Erlan morreu, e aí parece que o processo acaba sendo encerrado, né? Arquivado, enfim, acho que é isso. Logo menos aí, peãozada, eu solto lá no Não Adivinho contando a história do transplante de barba aqui pra vocês, beleza? Fechou? Fechou.